Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Evans, uma jovem estagiária ambiciosa e meticulosa, dirigia-se ao escritório do CEO com uma pasta importante debaixo do braço. Os corredores estavam silenciosos àquela hora tardia, iluminados apenas pelo brilho frio das lâmpadas fluorescentes. Ela bateu suavemente na porta de vidro do escritório e entrou. Lá dentro, Ethan Caldwell, o carismático CEO da empresa, estava largado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque na mão. Seus olhos estavam marejados de álcool, e seu sorriso, ao mesmo tempo charmoso e imprevisível, a deixou imediatamente desconfortável. Clara, venha cá, murmurou ele com voz rouca, enquanto a encarava com uma intensidade perturbadora. Cada movimento, cada palavra parecia deliberadamente desordenado, mas estranhamente magnético. Clara sentiu o coração acelerar. Esse comportamento estava enlouquecendo-a, assustada e irresistivelmente atraída por ele. Ela entregou o arquivo com cuidado, tentando manter a calma, mas Ethan segurou suas mãos abruptamente, por um instante a mais do que o necessário. O contato a fez estremecer. Você trabalha demais, Clara. Talvez devesse aprender a relaxar, disse ele, com um sorriso que misturava divertimento e travessura. Para Clara, aquele momento parecia suspenso no tempo. A mistura de perigo, poder e charme de Ethan a perturbava profundamente. Ela sabia que precisava ir embora, mas algo em seu olhar a impedia. Foi o início de uma relação intensa, repleta de tensão, charme incontrolável e situações imprevisíveis, onde profissionalismo e atração entravam em constante conflito. Clara Evans jamais imaginara que uma simples entrega de documentos pudesse mudar sua vida completamente. Estagiária em uma das maiores empresas da cidade, ela cumpria sua rotina com seriedade e discrição. Naquela noite, sua tarefa era entregar um arquivo estratégico ao escritório do CEO, Ethan Caldwell. Ao entrar no escritório, ela foi imediatamente impactada pela atmosfera, iluminação fraca, um copo de uísque pela metade sobre a mesa e Ethan recostado em sua poltrona, com os olhos semicerrados. Ele não era apenas o CEO da empresa, ele era a personificação do poder, da confiança e de um charme irresistível. Clara, entre, disse ele com uma voz suave mas arrastada, sinal de que havia bebido. Seus olhos a encararam com uma intensidade que a fez estremecer. Ela sentiu o coração acelerar, mas aproximou-se determinada a manter a postura profissional. Ao entregar-lhe a pasta, Ethan inclinou-se ligeiramente para a frente, seus dedos roçando inadvertidamente nos dela, ou talvez não. Clara recuou instintivamente, confusa com a mistura de desejo e perigo que emanava dele. Cada palavra que ele proferia parecia calculada para desestabilizá-la. Você é sempre tão séria, devia aprender a se divertir um pouco, Clara. Ela corou, tentando disfarçar sua agitação. Como um homem podia ser tão cativante? Mas a situação era delicada. Ele era seu superior, e seu comportamento era claramente inadequado. Mesmo assim, ela não conseguia negar a onda de excitação que percorria seu corpo a cada movimento de Ethan. Naquela noite, Clara compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. O jogo de poder, sedução e paixão tinha acabado de começar, e ela não fazia ideia das consequências que aquele simples encontro teria em seu cotidiano. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma mistura de excitação e inquietação. As imagens do dia anterior, o toque fugaz das mãos de Ethan, seu sorriso ambíguo e aquela voz rouca, não paravam de passar pela sua mente. Ela tentou se convencer de que não era nada, apenas o efeito do álcool, mas uma parte dela sabia que era muito mais do que isso. A tensão no escritório era palpável. Clara tentava se concentrar em suas tarefas, mas cada olhar para a mesa de Ethan a deixava inquieta. Ele parecia estar brincando com ela de uma maneira sutil, quase inocente, mas cada gesto revelava seu charme irresistível. Naquela manhã, Ethan entrou na sala de reuniões para uma breve conversa com seus gerentes. Mas assim que viu Clara, deu-lhe um leve sorriso que a fez estremecer. Sem aviso prévio, aproximou-se dela e, ao cumprimentá-la, colocou delicadamente a mão em seu ombro. O gesto pareceu inocente, mas o calor de sua mão fez o coração de Clara disparar. Clara, preciso que você venha comigo por um instante, disse ele com uma voz suave, porém autoritária. A mistura de comando e sedução a deixou completamente confusa. Em seu escritório, Ethan sentou-se atrás da mesa e a convidou para sentar-se à sua frente. Ele mexia na caneta, olhando para ela com um olhar intenso que a deixou desconfortável e estranhamente excitada. Você é incrível no seu trabalho, mas eu me pergunto, você sabe se divertir um pouco? Clara sentiu um calor envolvê-la.
Cada palavra, cada movimento de Ethan era calculado para perturbá-la, seduzi-la, desestabilizá-la. Ela queria se levantar, ir embora, mas uma força invisível parecia impedi-la. Naquele dia, Clara compreendeu que o charme de Ethan não era mera coincidência. Era perigoso, cativante e terrivelmente irresistível. O relacionamento deles acabará de cruzar um limiar. E o que começara como uma simples entrega de documentos estava se tornando o início de um jogo de sedução onde poder e desejo se entrelaçavam. Alguns dias depois, Clara começara a se acostumar com a tensão constante em torno de Ethan. Mas nada poderia tê-la preparado para o incidente que ocorreria naquela noite. Ethan havia convocado uma reunião tarde da noite para finalizar um contrato crucial. Como de costume, ele havia bebido mais do que devia. Ao entrar na sala, seu comportamento era ainda mais desinibido do que da primeira vez. Ele se acomodou na cadeira, com um sorriso encantador nos lábios, e cruzou as pernas casualmente. Clara, encarregada de apresentar os documentos finais, aproximou-se cautelosamente. Mas antes que pudesse falar, Ethan inclinou-se para ela, os olhos brilhantes e ligeiramente vermelhos, e disse em voz baixa: "Sabe, toda vez que você está aqui, eu perco um pouco o controle." Clara sentiu as bochechas queimarem. As palavras dele beiravam o inaceitável, mas estranhamente eram irresistíveis. Ela quis se afastar, mas ele se levantou de repente, cambaleando um pouco por causa do álcool. Em sua tentativa desajeitada de recuperar o equilíbrio, ele esbarrou em Clara, e o movimento fez com que os papéis dela caíssem no chão. Ao se abaixar para pegá-los, Clara percebeu que estava quase na mesma altura que ele, e a proximidade entre eles criou uma tensão eletrizante impossível de ignorar. Ethan sorriu, um pouco envergonhado, mas ainda charmoso. "Acho que você deveria me ensinar a me comportar." Clara respirou fundo. Precisava se controlar, não ceder àquela atração perigosa. Mas ao mesmo tempo, a adrenalina e a agitação que a dominavam eram irresistíveis. Aquele momento, embora acidental, marcava uma virada. O relacionamento deles acabará de cruzar uma linha invisível. O jogo de poder e sedução se tornará real, e ambos tinham plena consciência disso. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara sabia que nada seria como antes. Ethan havia acendido uma chama dentro dela, uma mistura de desejo, fascínio e perigo que a assombraria todos os dias. Alguns dias após o incidente no escritório, Clara pensou que poderia retomar sua rotina normal. Mas o destino tinha outros planos. Ethan, fiel ao seu estilo, continuou criando situações em que assuntos profissionais e pessoais se entrelaçavam perigosamente. Naquela manhã, Clara atravessava o corredor a caminho do seu escritório quando viu Ethan parado perto da fonte interna, com um copo de café na mão. Ele acenou para ela e a convidou para se juntar a ele. Ao se aproximar, ela sentiu o coração acelerar. Havia algo no jeito como ele a olhava, algo intenso, quase íntimo demais. "Clara." Ele começou com a voz suave mas profunda. "Eu queria falar com você sobre." Antes que pudesse terminar, um de seus colegas, Mark, apareceu e fez um comentário sarcástico sobre a proximidade de Ethan com a estagiária. Ethan, dando uma risadinha discreta por conta dos efeitos do álcool e do cansaço, respondeu ambiguamente: "Clara, talvez você devesse ignorá-la. Você é preciosa demais para esse tipo de comentário." Clara sentiu as bochechas queimarem. As palavras eram doces, quase protetoras, mas o contexto público criou um mal-entendido embaraçoso. Os olhares dos outros colegas se voltaram para eles, alguns cochichando, outros sorrindo. Para Clara, era insuportável e excitante ao mesmo tempo. Ela queria desaparecer, mas não conseguia evitar a sensação de arrepio quando Ethan a chamava de preciosa. O álcool, combinado com o charme natural dele, criava uma mistura explosiva. Tudo nele a enlouquecia, mas ela precisava manter a postura profissional. Ao retornar ao escritório, Clara percebeu que a parte mais difícil não era resistir à atração de Ethan, mas sim navegar em um ambiente onde cada gesto, cada palavra, poderia se transformar em um espetáculo público constrangedor. O jogo da sedução, os mal-entendidos e as emoções intensas estavam apenas começando. No fim de semana seguinte, um incidente inesperado obrigou Clara a ficar mais tempo no escritório. Ethan, que deveria sair para um jantar de negócios, acabou preso no elevador com ela devido a um problema técnico. A princípio, Clara manteve distância com o coração acelerado. A atmosfera era sufocante, não só pelo calor no elevador, mas também pela proximidade de Ethan, cujo perfume sutil e cativante pairava no ar ao redor deles. "Bem," Ethan murmurou com a voz suave, mas carregada de malícia, "suponho que temos um tempinho, para nos conhecermos melhor." Clara sentiu uma onda de calor subir por dentro dela.
Cada palavra, cada olhar, cada movimento de Ethan era uma dança sutil entre charme e provocação. Ela queria manter a compostura, mas seu corpo parecia trair sua mente. Para passar o tempo, começaram a discutir assuntos triviais, mas cada frase tinha um duplo sentido, cada sorriso um peso invisível. Ethan estava brincando com ela de forma insidiosa, testando sua paciência e autocontrole. Em um dado momento, o celular de Clara vibrou em sua bolsa, mas Ethan o pegou antes que ela pudesse atender. Me deixe em paz, disse ele com um sorriso travesso. A proximidade e o contato físico desencadearam uma reação em Clara que ela não conseguiu controlar. Seu coração disparou e suas mãos tremeram levemente. Quando o elevador finalmente voltou a se mover e eles chegaram ao térreo, Clara percebeu que algo havia mudado. Aquele momento íntimo e privado havia rompido uma barreira invisível entre eles. Ela sabia que a tensão, a sedução e o jogo perigoso que os uniam tinham acabado de entrar em uma nova fase. Naquela noite, a caminho de casa, Clara repassou mentalmente cada palavra, cada gesto, cada toque. Ela sabia que o charme inebriante de Ethan a assombraria por muito tempo, e que não tinha a menor vontade de se livrar dele. Alguns dias após o incidente no elevador, a tensão entre Clara e Ethan tornou-se quase palpável no escritório. Cada olhar, cada gesto parecia carregado de uma intenção que se recusavam a verbalizar. Clara tentava manter a postura profissional, mas uma única palavra, um sorriso ou um leve toque eram suficientes para fazer seu coração disparar. Naquela manhã, surgiu um mal-entendido. Ethan havia recebido um e-mail importante sobre um projeto estratégico e, distraído por seus pensamentos sobre Clara, fez um comentário que seus colegas interpretaram mal. Clara cuidou disso, exclamou ele com uma mistura de surpresa e admiração. Alguns colegas trocaram olhares céticos, insinuando que havia algo mais por trás daquilo além do trabalho. Clara, que ouviu os sussurros, sentiu uma onda de raiva e frustração crescer dentro de si. Ela correu para o escritório de Ethan para esclarecer as coisas, mas ele a interrompeu antes que ela pudesse falar. Clara, ele começou, mas seu tom era estranhamente frio, quase irritado. Você está enganada. Eu não. Clara, percebendo a injustiça da situação, respondeu firmemente, não me deixe na dúvida sobre o que você está pensando, Ethan. Eu não sou criança. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ethan levantou-se abruptamente e aproximou-se dela e em seus olhos, Clara viu um brilho que nunca havia notado antes. Frustração, desejo e medo de perder o controle. Você não entende, murmurou ele. É tudo mais complicado do que isso. Para Clara, esse conflito era uma mistura de raiva, confusão e atração. Cada palavra dita, cada gesto, cada silêncio a enlouquecia. Ela queria afastá-lo e, ao mesmo tempo, sentia que essa conexão, essa mistura de tensão e desejo, era irresistível e inevitável. Essa discussão, embora dramática, revelou algo crucial. Nem Clara nem Ethan conseguiam ignorar a forte atração entre eles. O relacionamento deles acabará de cruzar um limiar onde paixão e conflito se entrelaçavam perigosamente. No dia seguinte à discussão, Clara acordou com uma persistente sensação de inquietação. As palavras que haviam trocado no dia anterior não paravam de ecoar em sua mente. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas cada som de salto alto no corredor a fazia lembrar de Ethan. Ao meio-dia, quando estava prestes a almoçar sozinha no corredor, viu Ethan chegar, carregando um buquê de flores inesperado. Seu coração disparou. As flores eram uma mistura de cores vibrantes, escolhidas com esmero, e sua expressão parecia ao mesmo tempo melancólica e determinada. Clara, disse ele, aproximando-se dela com a voz suave e sincera, bem diferente do seu tom charmoso de sempre. Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Eu não deveria ter reagido daquela forma. Clara sentiu um calor a envolver, misturado com uma certa desconfiança. Ela havia aprendido a se proteger de seus encantos irresistíveis, mas havia algo naquele gesto que a tocou profundamente. Ethan continuou, eu sei que isso pode soar estranho, mas eu me importo com você. Mais do que deveria, talvez. O coração de Clara estava acelerado. Ela queria sorrir, mas estava dominada pela intensidade do momento. Antes que pudesse responder, um colega entrou abruptamente, interrompendo a conversa íntima. Clara sentiu a tensão dissipar-se, substituída por uma mistura de frustração e confusão. Ela pegou o buquê com as mãos tremendo levemente e murmurou, obrigada. Mas não é tão simples quanto você pensa. Ethan assentiu com a cabeça, ciente de que aquele gesto, embora ousado, não havia removido todos os obstáculos entre eles. Contudo, para Clara, o simples fato de ele ter tentado, de ter demonstrado sua vulnerabilidade, a comoveu profundamente. Naquele dia, ela compreendeu que o relacionamento deles era agora uma mistura explosiva de emoções conflitantes,
desejo, frustração, apego e incerteza. E cada gesto, cada palavra de Ethan se tornava um campo de batalha perigoso onde Clara precisava navegar com cuidado, enquanto se sentia irresistivelmente atraída por ele. Alguns dias depois, a empresa ofereceu uma recepção de gala para celebrar a assinatura de um contrato importante. Clara, que participava do evento pela primeira vez, tentou manter o foco em sua função profissional, apesar do estresse e da tensão presentes. Ethan, fiel ao seu estilo, chegou com uma mistura de confiança e charme irresistível. No instante em que avistou Clara, um sorriso travesso surgiu em seus lábios. Ele se aproximou dela em público, passando a mão por baixo da mesa durante a apresentação, o que causou uma emoção imediata e visível em Clara. Todos os olhares dos convidados se voltaram para eles. Alguns murmuraram, intrigados com a proximidade, enquanto outros trocaram olhares surpresos. Clara sentiu uma mistura de vergonha e desejo. Queria se afastar, mas cada gesto de Ethan a cativava irresistivelmente. Em certo momento, Ethan fez um comentário sutil, porém audacioso, sobre a beleza e o profissionalismo de Clara em público, na frente de todos os executivos e clientes presentes. As bochechas de Clara coraram. O mal-entendido foi perfeito. Para os outros, a proximidade entre eles parecia muito mais do que profissional, e para ela, cada palavra de Ethan era como um choque elétrico. Após a recepção, no silêncio de seu escritório, Clara deu rédea solta às suas emoções. O incidente público fortalecera um laço invisível entre eles. Tensão, desejo e fascínio se misturavam de forma explosiva. Ela sabia que esse relacionamento seria analisado minuciosamente e julgado, mas não podia negar a atração magnética que sentia por Ethan. Naquela noite, ela compreendeu uma verdade que não podia mais ignorar. O jogo de sedução entre eles não era mais secreto. O perigo, a intensidade e o fascínio inebriante do charme de Ethan haviam acabado de ultrapassar um novo limite, e Clara agora estava completamente imersa nessa tempestade emocional. Alguns dias após o incidente público, Clara tentou retomar sua rotina normal, mas sua mente continuava atormentada pelos gestos e olhares de Ethan. Cada interação, mesmo a mais inocente, agora parecia carregada de uma tensão elétrica impossível de ignorar. Certa tarde, Ethan a convidou para trabalhar até tarde em seu escritório para finalizar um projeto crucial. Clara aceitou, ciente de que essa proximidade reacenderia todas as emoções que ela vinha tentando suprimir. Quando entrou, ele já estava lá parado junto à janela panorâmica contemplando a cidade iluminada. Clara, disse ele em voz baixa, quase vulnerável. Eu não quero que o que temos se perca por causa de mal-entendidos ou regras que não entendemos de verdade. Clara sentiu o coração apertar. As barreiras que havia erguido para se proteger do charme irresistível dele começavam a ruir. Ela deu um passo hesitante à frente e respondeu: Ethan, eu também não sei, mas sei que sinto algo forte por você, mesmo que seja complicado. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão e desejo. Ethan aproximou-se lentamente, mas cada gesto parecia calculado para provocar uma mistura de medo e excitação em Clara. Não quero te perder, murmurou ele. E acho que não posso mais me esconder atrás do meu cargo de CEO. Pela primeira vez, Clara viu Ethan não apenas como CEO carismático e irresistível, mas como um homem vulnerável, capaz de desejos e emoções profundas. Essa mistura de poder e fragilidade a deixou completamente perturbada. Naquela noite, naquele escritório quase vazio, suas barreiras ruíram. Seus verdadeiros sentimentos, há muito mascarados pelo jogo da sedução e pela turbulência emocional, vieram à tona. Clara compreendeu que o relacionamento deles não podia mais ser ignorado. Havia se tornado uma força irresistível, pronta para transformar suas vidas. No dia seguinte à confissão mútua no escritório, Clara sabia que nada seria como antes. Cada gesto, cada palavra trocada com Ethan agora carregava um novo peso, repleto de desejo e emoção. Mas eles precisavam encarar a realidade. A fronteira entre suas vidas profissionais e pessoais estava mais frágil do que nunca. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Ethan convidou Clara para ficar para uma última reunião informal. Quando ela entrou em seu escritório, ele se levantou e lhe deu um sorriso genuíno, diferente de todos que ela já tinha visto. Clara, disse ele suavemente, não quero mais barreiras entre nós. Quero ser honesto com você, e comigo mesmo. Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquele momento determinaria o futuro do relacionamento deles. Ethan, Ela começou, mas ele a interrompeu, segurando a mão dela na sua. Não importa o que os outros pensem, não importam as regras, eu quero estar com você. Seus olhares se encontraram, e no silêncio tenso, Clara sentiu todos os seus medos evaporarem.
Medo, frustração e dúvida foram substituídos por um desejo puro e poderoso. Seus lábios se aproximaram, e finalmente eles cederam à atração irresistível que os unia desde o primeiro dia. O beijo deles foi intenso, apaixonado e repleto de todas as emoções que haviam reprimido por semanas: frustração, desejo, excitação e um amor nascente. Para Clara, era o fim de um longo tormento e o início de uma nova aventura com Ethan, uma mistura de paixão, cumplicidade e respeito mútuo. Naquela noite, eles compreenderam que o que havia começado como uma simples troca de documentos tinha se transformado em algo muito mais profundo e inevitável. Um laço indestrutível forjado pelo charme, pela tensão e por emoções intensas. Assim, Clara e Ethan iniciaram um novo capítulo em suas vidas, onde poder, sedução e amor se entrelaçaram, conduzindo-os a um futuro incerto, porém irresistivelmente cativante.